companheiros, boa noite, uma grande alegria estarmos juntos novamente através, da internet, dessa tecnologia que nos favorece esse contato. Não é um contato pessoal como nós gostaríamos, mas temos que respeitar rigorosamente as determinações das autoridades, Então nós queremos já de antemão agradecer muito você estar nos acompanhando. É uma forma de nos mantermos ligados, conectados à espiritualidade através da tecnologia da internet, Nós estamos ao vivo hoje, 23 de março de 2020, 20 horas e 1 minuto, aqui pelo Facebook da Cefif. Eu sou Osmar Marte Filho. Nós vamos comentar, como nós já divulgamos, o texto Quando a Dor Redime, do Richard Simonetti, do livro A Voz do Monte. Nós queremos, antes de mais nada, convidar você a nos acompanhar numa prece, que é a forma que nós aprendemos com Jesus de conexão com a espiritualidade, nesses momentos tão importantes que nós estamos passando, de grande aprendizado. A gente vai ver isso no texto, grande aprendizado espiritual, e vale a pena a gente refletir quanto nós vamos aprender com esta epidemia, com esta pandemia. Então vamos nos ligar espiritualmente através do nosso pensamento em prece nesse momento, Convido você a manter o seu pensamento em Jesus, rogando o Senhor nos ampare mais esta oportunidade. Que os bons espíritos, mentores espirituais da nossa casa espírita, das casas espíritas em geral, possam estar conosco, nos inspirando, nos envolvendo, cada um em sua casa, como devemos estar, Rogando a Jesus nos mantenha em sua paz, nos envolva, esteja conosco, nos inspirando aos bons espíritos, e assim possamos tirar as lições importantes que a doutrina espírita nos traz para a nossa aprendizagem e progresso espiritual. Rogamos, Senhor, envolva cada um de nós em sua luz, em seu amor, nos inspirando a todos, e possamos assim, emanando os nossos pensamentos e corações em mais esta oportunidade, que nos é concedida pela misericórdia divina, de unirmos os nossos pensamentos, rogando a Deus, nos inspire e ampare hoje e sempre. Assim seja. Queridos amigos, temos aí já o pessoal, mandando a sua mensagem para nós. A Rita Valente, boa noite. Beatriz Monteiro, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Sandra Marcelo, boa noite. Tantos companheiros aí já nos acompanhando. Fernanda, nós temos o apoio da nossa amiga Fernanda, do Departamento de Divulgação da nossa casa, e queremos agradecer a todos, os nossos companheiros já que estão colaborando conosco, Já tivemos aí o Cláudio Rariz, o Ivan Victório, o Alberto Magno Rodrigues, fazendo as lives aí da nossa casa, uma forma de nós nos mantermos conectados. Agradecemos a eles todos, a nossa casa que nos permite essa oportunidade, de nós estarmos representando aqui a nossa casa espírita, Irmã Francisca, e assim podermos trabalhar cada vez mais para o nosso progresso espiritual através da aprendizagem que nós temos da doutrina espírita. Olha, o texto que nós trazemos é muito significativo. O livro é este aqui, A Voz do Monte, do Richard Simonetti, Você conhece o livro, um livro já um pouco mais antigo. Richard Simonetti é um escritor extraordinário. Este é da Federação Espírita Brasileira. É um escritor extraordinário, tem obras maravilhosas e grande expositor também, Tem suas palestras gravadas aí pelo Centro Espírita Allan Kardec, o SEAC, Amor e Caridade, aliás, SEAC lá de Bauru, e você pode acessar aí, acredito eu, ou pelas redes sociais, ou adquirindo seus DVDs,
que são extraordinárias suas palestras. Já está no mundo espiritual, desencarnou alguns anos atrás, deixou uma trajetória muito importante na doutrina espírita. Esse livro A Voz do Monte vai comentar as bem-aventuranças, né? Vai comentar o Sermão da Montanha, daí o nome A Voz do Monte. É a voz de Jesus ecoando na montanha, onde ele fez o Sermão da Montanha, mas também ecoando até hoje nos nossos corações. Quando a dor redime? Né? Vale a pena nós perguntarmos primeiro, né? O capítulo é uma afirmativa, quando a dor redime. Mas eu ouso fazer uma pergunta: quando que a dor redime? Porque muitas vezes passamos por dores. E quando que nós conseguimos a nossa redenção através das dores, né? Será que nós não conseguimos nos redimir através das dores que passamos? É isso que ele vai comentar a partir do trecho Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, lá do Evangelho de Mateus. É a fala de Jesus, né? Do Bem-aventurados os aflitos, lá do capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma das falas de Jesus do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está nos dizendo, então, felizes, né? Podemos assim traduzir, felizes os que choram, porque serão consolados. Então, ele já está nos dando, Jesus está nos dando uma lição. Olha, a sua dor vai ter uma consolação. A sua lágrima vai ter uma consolação. Isso Jesus está nos dizendo. E o Simonetti então vai nos dizer: as lágrimas extravasam emoções intensas. Choramos quando estamos muito felizes ou muito amargurados. Não obstante servirem a alegria e a tristeza, convencionou-se que elas representam os males da existência. A gente chora, e quando alguém chora, nós nos comovemos, né? Ficamos enternecidos, sensibilizados com essa dor. Sabemos, pela doutrina espírita, que essa dor tem uma razão de ser. Se Deus a permite para cada um de nós, e hoje nós estamos numa aflição coletiva, né? Não é uma aflição individual, nós estamos todos envolvidos, e Deus está nos lembrando que somos todos partes da humanidade, ninguém vive sozinho. Aliás, precisamos estar sozinhos, mas ao mesmo tempo precisamos do outro, né? Então nós estamos aprendendo a conviver respeitando regras de sociedade. Isso é muito importante. Então já é uma lição que nós tiramos desses momentos de pandemia. Aprender a respeitar regras. A sociedade nos convocou a ficarmos em casa para não agravarmos a disseminação do vírus. E nós precisamos respeitar isso nesse momento. É difícil para muitos de nós, o trabalho, né, o ganha-pão, mas é a nossa vida, é a nossa saúde. Então nós precisamos respeitar, porque na verdade as autoridades de saúde nos orientam, baseados em experiências, em estudos. Então as lágrimas, como diz o Simonetti, representam os males da existência. Será que realmente Deus nos oferece males? Será que as dores que nós passamos são males? Olha, a Ângela Venâncio também aqui nos acompanhando, o Célio Dalbello nos acompanhando, a Mônica Manfrim, Vanderlei Porcel, olha aí o pessoal está conosco, nós agradecemos a Marisabel, a Bel, né, conosco, Robson, um abraço a todos, né, uma grande alegria estarmos juntos, mesmo que à distância. Então, será que Deus nos permitiria as dores simplesmente? Será que ela tem que ter uma razão de ser? E será que realmente são males? Ou será que trazem um bem? Quando nós aprendemos com essa dor, né? Na Terra, planeta de expiação e prova, segundo Kardec, choramos todos, desde o magnata ao miserável, desde o palácio à choupana. Jesus promete que seremos consolados. Essa expressão soa quase vazio de significado, afinal, é muito pouco, diante dos males maiores, receber algo parecido com a iniciativa do amigo, que toca de leve nossos ombros dizendo: não é nada, meu velho, coragem, tudo passa, né? É muito suave
apenas essa fala, olha, fique tranquilo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Todavia, a expressão será bem mais significativa, de alcance bem maior, se lhe emprestarmos o significado de compensação. Poderíamos dizer então que bem-aventurados são os que sofrem, porque seus males serão compensados por alegrias futuras. É da própria vida que após a tempestade surge a bonança, que a noite seja a véspera do dia. Às horas de amargura sucedem-se períodos de tranquilidade. E ainda que a existência inteira seja uma noite escura de lutas e sofrimentos, experimentaremos a alvorada gloriosa da imortalidade ao cessar a existência humana com suas limitações. Sabemos todos, né, que nós somos espíritos imortais, que nós não morremos, vale sempre a pena lembrar isso, porque parece que a gente esquece de vez em quando, que nós não morremos, que a morte é uma libertação para o espírito. Os espíritos falam isso o tempo todo na codificação e nas outras obras, né? É uma libertação para o espírito que está na Terra em aprendizagem, como uma grande escola. Às vezes, alguns dizem ser penitenciária também, mas fica mais suave pensar que é uma escola. Então, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós retornaremos a ela mais cedo ou mais tarde. Oferecendo o ensejo do despertamento e resgate, as dores da existência representam o preço nunca demasiadamente alto que pagamos para o ingresso nas bem-aventuranças celestes, seja a dor física que depura, seja a dor moral que amadurece. Temos em suas manifestações o cuidado de um mestre inflexível que nos disciplina e orienta, preparando-nos para assumir a condição de filhos de Deus e herdeiros da criação. É preciso considerar, entretanto, que não basta sofrer, porquanto se as lágrimas nos preparam para o reino do céu, segundo Jesus, é uma experiência íntima, uma construção interior, não podemos esquecer que o próprio Mestre situa a humildade por alicerce fundamental. Então ele está dizendo, não adianta sofrer por sofrer, é necessário convidar-nos à humildade, trabalharmos nas dores a nossa humildade. Pouco aproveitaremos de nossas dores sem a consciência de nossa pequenez diante de Deus, o Pai de sabedoria infinita, que conhece melhor do que nós mesmos nossas necessidades essenciais e nos oferece experiências que guardam relação não apenas com o nosso merecimento, mas também com o preparo de uma gloriosa destinação. Queria que vocês comentassem só como é que está o som da nossa live. Vocês podem comentar para mim aqui, por favor? Estou vendo aqui os comentários, né? Então, boa noite. O som está... a Tereza já falou. Obrigado, Tereza. A Tereza, né? Cristina, obrigado. O som está ótimo. Então tá bom. Tatiane Belém, boa noite. Helena, boa noite. Rodolfo, hoje está ótimo. Parabéns a todos da casa pelo trabalho. Obrigado. A espiritualidade nos ajuda muito, né? Vera Cecília, Franklin, gratidão. Obrigado aos amigos que vibram conosco, né? A oportunidade é nossa de aprendermos todos juntos e de exercitarmos os momentos de reflexão. Então, o Pai de sabedoria divina sabe melhor do que nós nossas necessidades e nos oferece experiências que guardam relação não apenas com o nosso merecimento, mas com o preparo de uma gloriosa destinação. Os que vivem a murmurar, veja se se encaixa em essas situações que vêm a seguir, né? Os que vivem a murmurar, que clamam alto por seus males, que revoltam, que se conformam, que se rebelam, estão marcando passo. Suas dores não edificam nem depuram. Suas lágrimas são ácidas e amargas, gerando males não programados.
amarguras desnecessárias, infelicidade voluntária. Então veja, não adianta, não basta o sofrimento pelo sofrimento, ele tem que ser uma experiência de aprendizagem, senão ele retorna. De uma outra forma ele acaba retornando. Então não adianta apenas o sofrer pelo sofrer se você continua murmurando, reclamando, blasfemando, porque isso representa o quê? Uma não aceitação da vontade de Deus. Quando nós xingamos o vírus, né? Eu tenho ouvido pessoas soltando impropérios para o vírus, o coronavírus e qualquer outro vírus, ele é uma criatura de Deus. Concorda? Ele é uma criatura de Deus, ele é criado por Deus. As bactérias, as doenças, as enfermidades, como tudo que existe na Terra, são criados por Deus. Então eu estou desrespeitando a vontade divina. Eu preciso, lógico, de todos os cuidados, mas eu não posso blasfemar, porque eu estou desrespeitando e não aceitando a vontade de Deus. Então, porque ao invés de reclamar, ao invés de se revoltar, a doutrina nos ensina a aprender, saber as causas dessas aflições, sabendo que elas têm uma origem na nossa própria intimidade. Nós sabemos que só desenvolvemos enfermidades ou contraímos enfermidades conforme a nossa necessidade. É claro que nós vamos tomar todos os cuidados, porque se nós não tomarmos os cuidados, seremos também infectados aí por nossa responsabilidade. É diferente, né? Se eu tomo todos os cuidados possíveis e ainda assim acabo contraindo uma doença, eu já fiz a minha parte, a minha responsabilidade está feita. E aí eu vou desenvolver uma enfermidade pela minha necessidade reencarnatória. Se eu não tomo os cuidados e me contagio ou desenvolvo uma enfermidade, é minha responsabilidade. Então eu preciso tomar cuidado com isso, né? Tomar todos os cuidados possíveis, é claro, mas sabendo que é da vontade de Deus. Então eu só vou me infectar, eu vou desenvolver enfermidade com necessidade, entendeu? Não é para falar porque eu falei por aí depois que não tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado sim, muitos, todos os cuidados possíveis, mas não ficar naquele desespero, porque cada um passa pela situação que necessita passar. Então, os desajustes maiores que afligem a criatura humana não são decorrentes dos débitos do passado, e sim da rebeldia do presente. Não sofremos tanto pelo resgate, afinal, isso deveria ser motivo até de satisfação. A dor maior decorre do fato de pretendermos recusar o sofrimento. É a lamentável situação do devedor que marca dia para o credor vir receber seu dinheiro, e quando isso acontece, recusa-se a pagar. Então, se nós temos uma conta para acertar, nós precisamos estar cientes de que precisaremos desse ajuste, mais cedo ou mais tarde. Então, vale a pena pensar como eu tenho enfrentado essa dificuldade. Como eu tenho enfrentado as dificuldades que a vida me oferece. Não só essa, né, porque essa atual que nós estamos passando, ela é, claro, intensa, mas todas as outras. Tá certo aí a imagem, pessoal? Tá ótimo, a Mônica falou, tá ótimo, Flávia, boa noite. Aqui está cortando um pouco, aí a internet vai cortar um pouquinho mesmo, uma hora ou outra, mas fique tranquilo que ela volta, tá? O som tá bom, a imagem tá bom, tá tudo certo aí? Então tá bom. Então veja, não apenas a situação que nós passamos, mas entendendo a necessidade dela, a dor, como a Leon Denis, no seu extraordinário livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um livro extraordinário. Leon Denis é um continuador da obra de Kardec, né, contemporâneo, amigo pessoal de Kardec, continuador da sua obra. O livro é o best-seller, né, O Problema do Ser e da Dor. Ele diz que a dor é uma lei de educação e disciplina. A dor é uma lei de educação e disciplina. Então ainda necessitamos de educação e disciplina pela dor. Estar na Terra, aliás, já faz parte do pacote de estar na Terra a dor, né? Nós passamos por dores muito frequentemente,
físicas e morais, pelas mais diversas situações. Então, faz parte do fato de estarmos encarnados na Terra a dor, porque a matéria na Terra ela é mais densa, ela é mais suscetível a enfermidades como estas que passamos e outras, ela é suscetível a sua degeneração natural, né? Então isso mesmo por si só é motivo de dor. Então não nos deveríamos nos espantar pelo fato de passarmos por dores, porque ela ainda é necessária no mundo em que vivemos. Então, se precisamos passar por uma situação, tem duas formas de passar por ela: ou reclamando, esbravejando, xingando, ou com paciência e resignação. A situação vai continuar existindo. Não é pelo fato de eu dar piti, como diz o popular, né? Eu dar um piti que a coisa vai resolver. Se fosse assim, todo mundo dava piti e tudo se resolvia. Não é assim que funciona. Então, se eu preciso passar por uma situação, eu preciso escolher de que forma eu quero passar por ela. Me estressando, me descontrolando, me revoltando, xingando Deus, brigando com Deus, como muitas vezes fazemos, ou com calma, com paciência, com compreensão e tolerância, né? É muito melhor essa segunda opção, porque o problema vai continuar existindo. Não é o fato de eu dar piti, de eu me descontrolar, que vai resolver o problema. Isso às vezes as crianças fazem, né? Querendo que a mãe mude de ideia, o pai mude de ideia, eles dão show, eles fazem, mexem tudo, se estrebucham no chão para chamar a atenção, querendo que a mãe e o pai se comovam. Se você cai vamos dizer assim, nesse procedimento da criança, você está ensinando para ela que na vida, ela chorando, reclamando, estrebuchando, ela consegue as coisas, mas não consegue, não é assim que funciona. Então vale a pena manter a calma, manter a fé, né? Manter a confiança, o controle emocional, porque a situação vai continuar existindo. Eu queira ou não, né? Eu esteja descontrolado ou não. Seria de perguntar-se: quando é que a nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o futuro? Quando é que através dela estamos realmente preparando a felicidade futura? Quando? Quando é que a nossa dor redime, né? Diríamos que é quando o nosso comportamento diante da dor não gera sofrimento naqueles que nos rodeiam. Então, nós estamos aprendendo quando nós conseguimos passar pela nossa dor com calma, sem causar mais dor naqueles que estão conosco. Quantas famílias atravessam amarguras intensas com alguém doente em casa, não tanto pela enfermidade e muito mais pela inconformação e a agressividade do enfermo, né? Quantos pais derramam lágrimas abundantes em face dos desatinos cometidos por seus filhos, que se mostram incapazes de suportar com dignidade os embates da existência? Quantos homens e mulheres amargam anos de convivência com cônjuges neurastênicos e agressivos porque a vida não lhes atendeu às solicitações? Os que assim se comportam, espalhando o sofrimento porque não sabem sofrer, estão castigados desde agora pela angústia, que é o clima sufocante em que se debatem interiormente, adiando para um futuro incerto a edificação de suas almas. Mas, preste atenção, se você dispersou sua atenção, preste atenção, essa parte é fundamental do texto. Mas, se formos tão humildes diante da dor, que jamais acrescentemos àqueles que nos amam sofrimentos outros, além dos decorrentes da convivência com quem sofre, já é dor, né? Você conviver com quem sofre já causa dor. Se você conseguir não causar mais dor ainda para essas pessoas com comportamento, e o que é mais importante, se conseguirmos transformar nossas experiências com o sofrimento em exemplos dignificantes
de confiança e serenidade, em plena aceitação da vontade de Deus, então nossos males trarão as marcas abençoadas da redenção, preparando-nos o ingresso glorioso no reino dos céus. Em verdade, se tivermos tal disposição, estaremos já nele desde agora, ainda que nele, no reino de Deus, né? Ainda que o sofrimento seja nosso companheiro inseparável. Por isso acho que também Chico Xavier passou por dores, porque ele também nos ensinou, além de tudo que ele nos ensinou com a mediunidade, né? Com a sua vida dedicada ao próximo, da caridade, do amor, ele nos ensinou como passar pela dor. Uma vez perguntaram a ele se ele não iria se casar, né? Ele disse: não, já estou casado com a dona Labirintite, estou casado com a dona Angina. Então ele ainda achava momentos de humor para passar pelas dores que ele passava. Então ele carregou a existência com dificuldades financeiras, né, dada a sua condição de assalariado público com pequenos proventos mensais, e com dores físicas, né, além das dificuldades que ele enfrentava pela própria perseguição, preconceito, etc. Então ele nos ensinou também como passar pelas dores de forma, vamos dizer assim, serena diante das dificuldades. Então, esta é uma mensagem que vale a pena nós refletirmos. Quando que nós conseguimos aproveitar as lições que a dor nos traz? Quando nós não incomodamos o outro ainda mais com a nossa dor, com as reclamações, com o nosso comportamento, né? Exigindo coisas que não estamos em condições de exigir porque estamos enfermos, porque estamos em dificuldades. É a hora de aprender a receber a ajuda do outro, né? Exercitar a humildade, entendendo que é o momento do outro nos ajudar, do jeito que o outro pode, porque às vezes a gente quer que o outro faça para nós como nós queremos. E nós, às vezes, não estamos em condição de exigir, né? E exigimos que o outro faça ainda por nós, do jeito que nós queremos. Então, é um exercício de humildade que a misericórdia divina está proporcionando. Vale a pena nós pensarmos sobre isso. Transformar nossos exemplos, nossas experiências com o sofrimento, em exemplos de confiança e unidade, né? Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, que diz, segundo ele, que nós devemos pregar o Evangelho sempre, se necessário, com palavras. Entendeu? Devemos praticar o Evangelho sempre, se necessário, com palavras. Então, a maior parte do tempo não precisa de palavras, precisa de ações, né? E Gandhi diz: faço da minha vida a minha pregação. Então, é nesses momentos que nós aprendemos a lidar, né? Em que nós nos esforçamos e aprendemos a refletir e conhecer a nós mesmos, a conhecer a nossa própria intimidade. Como que eu reajo diante de uma situação? Eu reajo conforme eu estiver vivendo essa situação. Então, se você quiser mandar um comentário aqui no nossa live, pode mandar. Olha, Rosalvo falou: Chico sempre um exemplo. Sim, Chico, suas lindas lições, disse a Naira Araújo. Fazer o bem sem ver a quem, né? E assim o pessoal vai comentando. Então, se você quiser fazer um comentário aí do nosso texto, temos ainda alguns minutinhos, dá para você participar. E a gente vai tirando lições também com esses espelhos, né, que são experiências, espíritos que nos trazem grandes lições, como o próprio Kardec também, que é um exemplo para nós de dedicação, de esforço, de passar pelas dificuldades também. Ele também teve, a gente vê na biografia dele, nos filmes que foram feitos sobre a vida dele, os livros e tudo mais, como ele passou por perseguições, por abandonos, né, dos amigos, por preconceitos, porque ele estava mostrando a doutrina espírita e as pessoas zombando muitas vezes, né? Então, como que ele enfrentou? Ele sempre diz, Kardec, que a própria doutrina ela se defende, não precisa de defensores, porque ela é a verdade.
Então, tiremos também essa lição com Kardec. Nós não precisamos nos defender de alguma coisa, e sim mostrarmos quem somos, no que acreditamos, pela nossa própria atitude no dia a dia. Alguém gostaria de deixar mais um comentário? É o pessoal que está conosco. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal comentando, né? Agir em silêncio na seara do Senhor, disse o Hernani Schwartz. Então, um abraço, Hernani. Agir e em silêncio na seara do Senhor, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós passamos por momentos difíceis, né? Nós precisamos nos manter firmes na fé, na confiança em Deus. A Terra é uma escola nesse sentido também. Vez por outra, ela vai nos proporcionar situações de dificuldades, isso é natural, mas é uma escola. Então, é a hora, uma companheira nos disse isso, essa é a hora em que a professora chama a gente na lousa. Não tem a hora que a gente está na carteira ouvindo a lição da professora, e tem a hora que a professora chama a gente na lousa. É do seu tempo, lousa? É do meu tempo. Não sei se vocês são do tempo da lousa, quadro negro, né? Que a professora dava uma lição, depois chamava de exercício, escrevia uma coisa na lousa. É a hora. Então, nós temos a lousa e temos que escrever a lição. Será que nós estamos aprendendo a lição, né? Conforme o apóstolo Paulo, devemos agradecer tudo que acontece nas vidas, disse a Teresa. Márcia Fontes, a caminho da regeneração. Então é a hora de irmos nossa vergonha de ir para lá, meio envergonhado, mas eu ia. Minha letra nunca foi boa, né? Mas eu ia assim mesmo. Então é a hora de irmos para a lousa. Estamos preparados? Vamos dar o nosso testemunho de disciplina, né? De humildade, de reconhecer a vontade de Deus, né? Reconhecer a potência de Deus, né? Esta é a hora. E de colocar em prática o que nós aprendemos com a doutrina espírita. Que é a teoria, né? Eu sempre falo nos estudos doutrinários na nossa casa que nós não temos prova escrita, como tem as escolas em geral, mas nós temos a prova da vida, né? A prova da vida nós temos, então é a hora de colocarmos em prática o que nós aprendemos na doutrina. Conte sempre também com o conhecimento doutrinário, conte com o auxílio da espiritualidade através da prece, né? Nós estamos sempre conectados a diversos grupos de oração, das mais diversas crenças religiosas, na nossa crença espírita, né? Vários momentos de oração, grupos que se reúnem. Você sabe que o WhatsApp dá para fazer ligação com várias pessoas, né? Não sei se você sabe isso, mas você pode fazer uma ligação de vídeo com até 4 pessoas. Você pode usar o Skype, você pode usar várias situações tecnológicas para se unir em prece, né? E também cuidado com fake news, cuidado com mentiras, né? Cuidado com notícias inverídicas, cuidado com pessimismo, cuidado com zombar das situações. Isso não leva a nada, né? Então é transmitir informações que sejam construtivas. Reclamações, críticas não ajudam nesse momento, não ajudam, e neste muito menos. Então não vale a pena ficar na reclamação, na crítica, e sim transmitir conceitos e ideias que construam. Vale sempre a pena a gente passar pelas 3 peneiras de Sócrates, aquilo que a gente vai fazer. Vocês conhecem as 3 peneiras de Sócrates, né? A peneira da bondade, da verdade e da necessidade. Então aquilo que eu vou falar ou fazer, eu vou passar pelas 3 peneiras. É verdade? Aquilo que eu vou falar ou fazer é verdade? É necessário e tem bondade nesta palavra, nesta fala que eu estou tendo, né? Então é a bondade, a verdade e a necessidade. Então nós vamos agora passar para as nossas preces, né? Mariana Maximiliano, que emoção estar aqui, gratidão por essa reunião, estava sentindo muita falta. Realmente nós
estamos sentindo falta, né, uns dos outros. Isso é mais uma lição que nós aprendemos. Às vezes nós reclamamos de estarmos juntos, agora estamos ficando separados. Estamos com saudade até do nosso trabalho presencial, né? Porque não podemos estar lá, mas é uma outra experiência. Então, nós vamos aprendendo várias coisas, né? A Marisa, aí a prova da vida, né? Aí a prova da vida. Então, é a hora da prova da vida. Vamos, então, fazer a nossa prece, né? Pedindo a Deus, nesse momento, os bons espíritos que nos acompanham, que possam visitar as casas dos nossos irmãos, todos nós que estamos dados pelo nosso pensamento neste momento, aqueles que irão assistir depois, e também os nossos amigos, os nossos familiares, que os bons espíritos possam visitar a cada um, derramando suas energias espirituais revigorantes do passe, de acordo com a necessidade de cada um, as possibilidades espirituais de cada um. E também é o momento de depositarmos toda a nossa confiança na espiritualidade, porque afinal de contas estamos aqui por eles. Através da misericórdia de Jesus é que estamos aqui. Então, mais uma vez, reconhecendo a sua misericórdia e nos aceitar na terra, né? Que é a nossa escola, cujo governador é Jesus, nós depositamos em suas mãos a nossa existência e dizemos: Senhor, que queres que eu faça? E assim, confiantes na sua infinita misericórdia, Ele que sabe melhor do que nós o que necessitamos, nós vamos confiar que tudo vai concorrer para o nosso bem, como diz Paulo. É o momento de pedirmos a Deus inspiração para as nossas decisões, para as nossas escolhas. É o momento de pedirmos aos bons espíritos que nos inspirem e que nos fortaleçam, né? Os nossos valores morais, que ainda estamos aprendendo a desenvolver e a construir, da paciência, da tolerância, da humildade, da fé. E também pedindo aos bons espíritos, mentores espirituais, que visitem os nossos lares, nos fortalecendo nos nossos relacionamentos, dentro dos nossos lares, agora mais reforçados, né, esses relacionamentos pelo confinamento necessário, e também possamos contar com esse auxílio na construção da paz dentro de nossos lares. Mas também pedimos, Senhor, pelos que estão enfermos neste momento, os que estão enfrentando a enfermidade, seja desta pandemia ou de outras enfermidades, que possam também receber a visita da espiritualidade. E também aos profissionais de saúde, aos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, socorristas, resgatistas, bombeiros, policiais, tantos profissionais que estão arriscando suas vidas em prol das nossas. Que possam eles também receber este bálsamo consolador, fortalecendo-os na sua saúde, no seu equilíbrio mental e físico. E também aqueles que já desencarnaram, muitas vezes nossos entes queridos, nossos familiares, que já estão no mundo espiritual, que também possam receber o auxílio da espiritualidade com esta nossa prece, nosso pensamento elevado. E também queremos agradecer a Deus, a Jesus, pelas oportunidades que nos concede nesta existência, da presente reencarnação de nosso corpo físico, as oportunidades do trabalho material, espiritual, da nossa família, de nossos amigos e também as oportunidades de aprendizagem como esta. Que possamos todos estar fortalecidos na fé, na confiança em Deus, colocando na nossa vida diária aquilo que aprendemos na doutrina, sabendo que tudo concorre
para o bem daqueles que amam o Senhor. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco e nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Você sabe, querido companheiro que nos acompanha, que nós temos as nossas lives programadas para os horários das nossas reuniões públicas. Talvez a gente chegue a fazer outras lives, né, de outros assuntos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas a princípio, nós vamos fazer as lives nos horários das reuniões públicas. Então, nós marcamos às 8 na segunda-feira, embora nós tenhamos duas, né, às 7 e às 8h30, mas para a live nós marcamos para as 8. Então, continuaremos fazendo as segundas-feiras às 8 da noite, às quintas-feiras às 2 da tarde, às sextas-feiras às 7 da noite e aos domingos às 10 da manhã. Essas lives, elas ficam gravadas no Facebook nosso, aqui na nossa, né? Então você pode acompanhar depois e compartilhar, se for o caso, passar para outros amigos. É uma forma de nós estarmos divulgando a doutrina e nos unindo em pensamento. Você sabe que tem muitas outras casas espíritas fazendo isso. Então vale a pena aí buscar também outros companheiros de Sorocaba, da USE de Sorocaba também, e outras casas Brasil afora, no Facebook, como no YouTube e tudo mais. Então tem muita coisa construtiva para a gente consumir, para a gente acessar, né? Então, mantendo o nosso pensamento positivo, de esperança, de alegria, nós ficamos por aqui, desejando a você boa noite, fique na paz de Jesus e vamos juntos, né, unindo os nossos pensamentos para tirarmos as ações necessárias desses momentos. Até nossos próximos encontros. Tchau! Sim.